Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Preparo de soluções em laboratório. Essa é uma técnica muito utilizada no laboratório. A gente sabe que ela faz parte da rotina de qualquer laboratório, seja um laboratório químico, um laboratório farmacêutico, um laboratório de análises. Qualquer laboratório sempre vai precisar preparar uma solução para fazer, a sua rotina lá, faz parte da rotina. Então, a maioria dos laboratórios ele não tem essas soluções já prontas que eu vou utilizar para fazer os meus experimentos, as minhas análises. O laboratório faz o quê? Ele compra soluções, as que ficam guardadas, armazenadas, numa concentração bem alta, né? Então, a gente até chama essas soluções de soluções estoque. São soluções que têm uma concentração maior. Principalmente por conveniência, porque já compra uma quantidade, não precisa comprar vários tipos de concentração, compra mais concentrada, e também para evitar contaminação, para que eu não fique utilizando as outras soluções e fique com muitas soluções também no laboratório. Então, o que eu preciso na hora que eu vou fazer um experimento ou análise? Para fazer isso, eu tenho que pegar minha solução concentrada e fazer uma diluição, de acordo com aquilo que eu preciso fazer. Então, de acordo com minha demanda e necessidade para realizar um experimento. Então, eu pego a solução concentrada e vou fazer uma diluição para utilizar no meu experimento. Então, existem muitas maneiras de eu expressar, esse tipo de concentração de solução. Então, a gente vai ver mais adiante que tem vários tipos de concentrações. Por isso, é super importante a gente saber, ter conhecimento dos conceitos fundamentais e dispensáveis para fazer esse procedimento de análise, Então, eu preciso conhecer as concentrações das soluções, bem como eu preciso conhecer como preparar corretamente uma solução. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, aqui tem alguns termos que são importantes que a gente saiba, Quando eu estou falando aí de preparar as soluções, eu preciso estar a par desses termos. O primeiro, o que é uma solução química, tá? Então, a solução química é uma mistura homogênea, Uma mistura homogênea é uma mistura que apresenta apenas uma única fase, e ela é formada por dois componentes fundamentais, o soluto e o solvente. Tá? Então, se eu tenho um soluto diluído no solvente, eu chamo isso de solução. A gente vai ver que pode ter até mais de um soluto diluído num único solvente. Quem é o soluto? O soluto é a substância que vai se dissolver na solução. E a gente vai ver que o soluto também é aquele que está em menor quantidade. Quem é o solvente? O solvente é a substância que o soluto será dissolvido. Então, eu vou colocar o soluto dentro do solvente. E daí eu vou formar um novo produto que é a solução. Lembra que a solução é a mistura do soluto mais a união, do soluto mais o solvente? Então, aqui eu tenho a formação do solvente, da solução. Diluição. O que é diluição? A diluição é eu adicionar solvente a uma solução. Então, eu tenho aqui uma solução que eu preparei com soluto e solvente. Se eu vier aqui e colocar um pouquinho mais só do solvente, o que eu estou fazendo? Eu estou diluindo. E quando eu diluo, eu diminuo a concentração do soluto que está dentro da minha solução. Certo? Depois, concentração, Acabamos de falar de concentração. A concentração, ela é utilizada para eu poder, estabelecer uma relação entre a quantidade de soluto que eu tenho e a quantidade de solvente que eu tenho numa solução. Qual é essa relação? Um copo de água para 10 gramas de algum soluto? Então, eu preciso ter essa concentração. E por último, a solução estoque. A solução estoque é aquela que eu falei agora, Que é aquela solução que o laboratório adquire para ter lá armazenado no seu estoque para poder ser diluída e utilizada. Então, a solução estoque é a solução concentrada. Ela é armazenada
e vai ser diluída conforme for necessário. E daí, quando eu diluo, o que acontece? Eu tenho a formação de soluções com concentração menor, certo? Então, esses são alguns termos que são fundamentais que a gente saiba para que a gente possa preparar corretamente uma solução. E um exemplo bem clássico aqui que a gente sempre fala é quando eu tenho um copo d'água, por exemplo, e eu coloco uma colher de sal. Quando eu coloco sal na água, eu formo uma solução. Essa solução é formada pelo soluto, que é o sal, que está em menor quantidade, e o solvente, que é a água. Então, quando eu diluo esse soluto no solvente, eu tenho a formação da minha solução. Então, a mistura desses dois componentes forma a solução. E eu também posso ter uma solução diluída. Né? Uma solução diluída é, se eu quiser, eu coloco um pouco mais de água aqui, eu acabo diluindo essa solução. A proporção da quantidade de soluto para solvente muda. Nós já vamos ver isso em mais detalhes para vocês entenderem um pouquinho melhor isso. Então, o método para medir o soluto e o solvente vai depender da unidade de concentração que eu vou utilizar. Aqui, por exemplo, eu podia utilizar 1 colher de sal para 1 copo d'água, ou 2 colheres de sal para 1 copo d'água. Esse é um tipo de concentração, colher por copo. Mas, obviamente, que no laboratório não é isso que a gente utiliza. A gente trabalha com massa, a gente trabalha com mol, a gente trabalha com porcentagem, tá? Então, no laboratório isso é bem mais preciso. Então, aqui, só mais uma vez, relembrando que a solução é uma mistura homogênea de 2 ou mais substâncias. A substância que está em maior quantidade é o solvente. As outras que estão em menor quantidade é o soluto, pode ser mais do que um. E quando eu tenho a mistura desses dois, né, eu tenho a minha solução. Então, a concentração de uma solução indica a quantidade que eu tenho de soluto dissolvido num volume particular, um volume fixo aí de um solvente. Então, eu preciso estabelecer essa relação para eu conseguir dar a concentração. E o comportamento da solução vai depender da natureza do soluto e também da sua concentração. Daí a gente pode ver que existem soluções insaturadas, soluções saturadas, soluções supersaturadas com corpo de fundo. Então a gente também tem esse tipo de solução. Dependendo da quantidade de soluto que eu tenho no solvente, eu tenho uma natureza aqui, né, a solução também de uma forma diferente. Quais os tipos, então, de solução, né, a natureza dessas soluções formadas por solvente e soluto, né, por essa mistura homogênea de 2 ou mais substâncias. Então, dependendo da quantidade que eu tenho de soluto em uma solução, daí eu classifico essas soluções. Eu tenho sempre que ter em mente que existe um limite de quantidade de soluto que pode ser adicionado a um determinado volume de solvente, tá? Essa quantidade limite eu chamo de coeficiente de solubilidade. É a quantidade máxima que eu consigo dissolver de um soluto num volume de solvente a uma determinada temperatura e pressão. Então, aqui também é um assunto para uma aula inteirinha para que a gente possa entender, falar um pouquinho sobre coeficiente de solubilidade. Mas de uma forma geral, vamos entender o básico, que é o quê? Quanto que eu consigo dissolver de soluto numa determinada quantidade de solvente naquela temperatura, tá? Só para vocês terem uma ideia, vamos pensar, por exemplo, se eu tenho água e açúcar. Se eu pego um copo d'água e coloco 1 colher de açúcar, eu vou conseguir dissolver essa quantidade de 1 colher de açúcar. Se eu coloco 2, já fica um pouquinho mais difícil de dissolver. Se eu coloco 3, já não dissolve, fica um monte de corpo de fundo, tá? Então, eu tenho a formação de diferentes tipos de solução, né? Insaturada, saturada, com corpo de fundo e supersaturada.
Agora, pense que se eu colocar esse copo d'água e transferir ele para uma panela e esquentar ele na boca do fogão, eu vou conseguir dissolver uma quantidade maior de açúcar. Por quê? Porque o coeficiente de solubilidade, ou seja, a quantidade que eu consigo dissolver de soluto num solvente, aumenta quando eu aumento a temperatura. Para 99% das substâncias. Tem algumas que não se comportam assim, mas a maioria se comporta dessa forma. Tá? Então, o que eu posso ter? Eu posso ter uma solução insaturada ou não saturada. Ou seja, quando eu ainda não atingi a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver. Ou seja, eu não atingi ainda o coeficiente de solubilidade. Então, essa é a primeira solução que eu tenho. A segunda é uma solução saturada, quando eu atingir a quantidade máxima de soluto que eu consigo colocar naquele volume de solvente naquela temperatura, ou seja, eu estou com o coeficiente de solubilidade atingido, ele está no limite. Depois, se eu colocar um pouquinho mais do que o limite do coeficiente de solubilidade, eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo, quando a quantidade do soluto supera o limite do coeficiente de solubilidade e o excesso que não consegue dissolver, o que acontece? Ele precipita, ele cai para o fundo da minha solução. E por último, que é uma solução à parte, é a solução supersaturada. Eu também atingi a quantidade que eu consigo do coeficiente de solubilidade, eu superei essa quantidade, mas como eu ainda tenho algumas condições especiais de temperatura e pressão, não formou ainda corpo de fundo. Mas se eu mexer um pouquinho, né, qualquer tipo de alteração nas condições físicas de temperatura e pressão, o que acontece? O excesso cai e forma um corpo de fundo. Então, aqui é uma solução que já está saturada, só que ainda não formou corpo de fundo, porque ela está ainda em condições especiais de temperatura e pressão. Mas qualquer alteração, ele vai formar o corpo de fundo, tá? Então, essas são as soluções que eu obtenho quando eu tenho quantidades diferentes de soluto para uma quantidade de solvente. A insaturada, que ainda não atingiu o limite máximo, a saturada, que atingiu o limite máximo, a saturada com corpo de fundo, que atingiu o limite máximo e formou corpo de fundo, e a supersaturada, que já passou do limite máximo também, né? Mas não formou corpo de fundo ainda, tá? Então, é muito importante a gente saber que existem quantidades máximas de soluto que eu consigo dissolver numa quantidade de solvente, porque daí eu tenho formações de soluções diferentes. Essa primeira e essa segunda, basicamente, eu tenho uma única fase. Aqui eu já tenho a formação de duas fases, porque eu extrapolei o coeficiente de solubilidade. E aqui eu ainda tenho uma única fase, mas qualquer alteração ela vai formar uma com duas fases. Ok? Então, esses são os tipos de solução que eu consigo obter. Finalmente, vamos saber como que a gente expressa a concentração de uma solução. Quais são as expressões da concentração de uma solução? Normalmente, a concentração da solução, ela é expressa em solução percentual, ou seja, em porcentagem, em molaridade, né, que a gente usa bastante, e também em molalidade. Então, quando eu calculo esses fatores de diluição, o que é o fator de diluição? É essa relação que existe entre soluto e solvente. É importante o quê? Que as unidades, tanto de volume como de concentração, sejam iguais. Ou seja, eu sempre tenho que trabalhar com as mesmas unidades. Quando eu diluo, quando eu preparo, eu tenho que ter esse cuidado. Então, existem algumas regras a serem obedecidas e a gente obedece a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é a tradução aqui em inglês para IUPAC. E também o Sistema Internacional de Unidades, que diz que a quantidade de matéria ela vai ser expressa em mol, independente da entidade a que se refere, átomos, íons ou moléculas. Então, a IUPAC
prevê que a maneira mais prática para a gente expressar a concentração é a partir da molaridade, que é mols por litro. Quantos mols eu tenho de uma substância em litro de uma solução, tá? Então essa é a unidade mais utilizada, mas a gente vai ver outras também. Então aqui, ó, vamos ver quais são essas concentrações aqui que a gente também utiliza, que são bastante comuns no laboratório. A primeira é gramas por litro. Tá? Então aqui a gente acaba colocando gramas vezes litro a menos 1, por quê? Porque é gramas dividido por litro. Quando o litro passa para cima, ele passa multiplicando e inverte o sinal, lembra? Então fica gramas vezes litro a menos 1. Por isso que a gente encontra em literatura escrito assim, mas na verdade é gramas por litro. Então, o exemplo aqui que eu estou dando é que a água do mar, ela tem em média aí 40 gramas de sal dissoluto de NaCl, cloreto de sódio, para cada litro de solução, para cada 1 litro de solução. Tá? Então, o que eu faço? Não é dissolvente, é dissolução. Massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Lembra que no slide anterior eu falei que essas unidades, elas sempre têm que obedecer, né? Sempre usar as mesmas unidades que o tipo de concentração pede. Se essa concentração pede em gramas por litro, eu tenho que sempre trabalhar aqui em cima em gramas e aqui embaixo em litros. Então, massa do soluto. Quanto de sal eu tenho? 40 gramas de sal, de NaCl. Então, 40 gramas. E qual é o volume da solução? O volume é 1 litro, tá? Então, aqui eu tenho que usar 1 e aqui eu tenho que usar 40. E daí eu posso calcular outros tipos de concentração. Por exemplo, quero saber a concentração de uma solução que eu peguei 250 ml, ou seja, 0,25 litros. A gente tem que fazer essa transformação. E coloquei 10 gramas de soluto, então 10 dividido por 0,25. Aí eu acho a concentração. Mas nós vamos fazer exercícios com esse tipo de concentração para que isso fique um pouquinho mais claro. Depois a gente tem a concentração mais utilizada em química, como a gente acabou de ver, aí o PAC prevê que nós devemos expressar as concentrações químicas em quantidade de matéria por litro. Então, quantidade de matéria é o número de mols, né, da substância, um determinado volume de solução. Então, é mol por litro. Aqui é a mesma coisa. O mol estava dividido com o litro passa para cima e inverte o sinal. Fica menos 1. Então, essa concentração é conhecida como molaridade, extremamente utilizada no laboratório. A gente usa muito molaridade. Então, a molaridade é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução também em litros, tá? E essa última forma aqui, tem mais, não são só essas, mas eu trouxe essas aqui mais importantes, é a concentração em porcentagem. A concentração em porcentagem pode ser trabalhada na forma de massa, então eu tenho peso por peso. Então a porcentagem é quantidade de massa em gramas de um soluto dividido por 100 gramas de solução, já que a gente está falando em porcentagem. Ou se não, massa por volume. Eu posso trabalhar a quantidade de massa do soluto em 100 ml de solução, né? Então, aqui a gente trabalha com 100 gramas de solução, aqui 100 ml de solução. E mais para frente, a gente já viu também, isso aqui está muito relacionado quando eu falo a quantidade de gramas da solução, eu tenho que passar pela fórmula da densidade para transformar lá o volume em massa, tá? Então, existe até uma continha antes disso. E o exemplo que eu trouxe aqui da fórmula, eu trouxe massa por massa, né? Peso por peso. Então, a massa do soluto dividido pela massa da solução. Tá? E aqui eu posso usar qualquer quantidade, para eu achar a porcentagem é só multiplicar por 100. Tá? Então, essas são as concentrações mais utilizadas. Para que a gente tenha um pouquinho mais de clareza nisso, é necessário fazer uma série de exercícios para que a gente possa treinar isso daqui na prática,
para conseguir realizar essas continhas e descobrir essas concentrações. Então, aqui mais uma vez, concentração comum, massa de soluto em gramas por litro de solução, molaridade, o número de mols de soluto por litro de solução, percentual ou porcentagem, é a porcentagem que eu tenho de soluto numa solução, né? A gente viu peso, 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 volume, e aqui eu trouxe mais uma, que é ppm, que é parte por milhão. É a massa em gramas do soluto, a quantidade que eu tenho de soluto em 1 milhão de gramas da mistura total, que pode ser utilizada em miligramas ou em quilo. Tá? Então, ppm também é uma outra concentração utilizada. E aqui só tem alguns detalhes, né, da concentração comum, que é gramas por litro, a concentração molar, que a gente viu, que é mol por litro, e aqui eu tenho a quantidade de matéria, que é o número de mols, eu preciso calcular para jogar nessa fórmula. Tá? Então, aqui é uma parte bem mais química mesmo, que a gente precisa aprender a fazer essas soluções, esses cálculos para fazer a solução. E vamos dar uma olhada agora em algumas soluções que a gente tem no nosso dia a dia, né? Que é bem comum, a gente encontra no supermercado, na farmácia, em casa, né? Em uma lojinha aí. Porque quando a gente fala dessas concentrações, né? Essas coisas complicadas, como gramas por litro, molaridade, molalidade, concentração comum, porcentagem, título, né? Normalidade, tem outras, né? Concentrações. Parece isso bem distante do nosso dia a dia, mas na verdade não é. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né? O primeiro é o vinagre. O vinagre, ele é muito utilizado como condimento, né? Como tempero de salada, né? E proporciona um gosto e aroma aos alimentos, né? A gente tempera a nossa salada com vinagre normalmente. Então é uma solução aquosa, então veja aqui que é uma solução formada por água e ácido acético. Aqui, gente, os dois são líquidos, tá? Então, a água é o meu solvente, porque está em maior quantidade, e o ácido acético é o meu soluto, que está em menor quantidade. Então, eu tenho, ó, soluto, ácido acético, solvente, água, e eu tenho a formação da solução, que é o vinagre, tá? Então, qual é a concentração que eu utilizo aqui no vinagre? Eu utilizo a porcentagem, tá? Então, eu tenho 4%, ou seja, eu tenho 4 ml de ácido acético em 100 ml de água. Então, veja que o vinagre nada mais é do que uma solução aquosa de ácido acético. Tá? Esse aqui até é um outro tipo de vinagre, um vinagre de frutas, né, de maçã. Ele tem uma concentração um pouquinho maior, ó, 6%. Mas aqueles mais comuns que a gente usa para temperar a salada, né, no dia a dia, normalmente ele tem em torno de 4, 5%. Um outro exemplo são os alvejantes, né, a água sanitária, que boa, né, que é uma marca. Então, também são soluções aquosas do hipoclorito de sódio. Então, eu tenho uma quantidade de hipoclorito de sódio, que é o meu soluto, na água, que é o meu solvente. E tem algumas outras substâncias também. Então, as soluções de hipoclorito, elas podem ter concentrações variadas. Daí depende do uso que eu quero, né? Então, eu tenho mais ou menos concentrado. Mas, normalmente, as que estão em concentração entre 2 e 2,5%, né? Então, eu tenho 2 a 2,5 aqui em 100% de cloro, né? Que é o que interessa para nós. A água sanitária é o cloro ativo, então, que é o hipoclorito de sódio. Eu chamo daí de água sanitária, né? Ele vem com esse nome aqui, tanto que todas as marcas vêm escrito água sanitária ou alvejante, né? Daí fala que alveja, não dá para ler aqui, branqueia, alguma coisa assim, tá? Então, esse é um alvejante, que é água sanitária, também uma solução aquosa. E aqui, por último, eu trouxe aqui o álcool 70, né? O álcool 70 é um antisséptico, é utilizado para várias coisas e nada mais é do que uma mistura do álcool absoluto, o álcool concentrado, em uma solução aquosa. Então, eu tenho um álcool, que é um líquido também, numa solução com água, né? Num solvente com água. Daí eu faço o que? Eu faço a diluição
do meu álcool e eu tenho um álcool a 70%. Tá? Então aqui eu trouxe só soluções, as soluções que a gente encontra no dia a dia, no supermercado, na farmácia, geralmente elas vêm aí em porcentagem, que é mais fácil, né, para que a gente faça essa leitura. As soluções em mol, por exemplo, são soluções que a gente encontra mais no laboratório mesmo. Grau de pureza de um reagente. Quando eu preparo uma solução que eu vou, a partir de uma substância mais concentrada, diluir para preparar uma solução menos concentrada, é importante que eu saiba qual é a concentração de pureza que eu tenho dessa substância concentrada. Porque essas substâncias, por mais que elas sejam mais concentradas, elas ainda não são totalmente puras, não são 100% a substância. Então, elas também têm uma porcentagem de impurezas. Então, o que seria esse grau de pureza? É a relação entre a quantidade de massa que eu tenho da substância pura em relação à quantidade total da minha amostra. Então, se eu pegar esse líquido aqui, que é o ácido clorídrico, apenas 37%. Então, eu tenho 37% de ácido clorídrico em 100 ml dessa solução. Então, eu preciso conhecer essa concentração para fazer uma diluição. E aqui eu trouxe dois outros exemplos, que também não precisa ser só de líquido. Pode ser um reagente puro, líquido ou sólido. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, o sulfato de cobre. Aqui eu não tenho a porcentagem dele, tá? Mas ele vai vir aqui no rótulo atrás qual é a concentração dele. Mas uma coisa que eu trouxe aqui para a gente observar é que não é só sulfato de cobre. Ele tem, a cada molécula de sulfato de cobre, eu tenho 5 moléculas de água. Então, esse é o sulfato de cobre pentaidratado. Então, eu também preciso observar isso na hora de preparar a minha solução. E esse último aqui que eu trouxe é o hidróxido de sódio, né? O NaOH, que também tem uma concentração aí que está calculada aqui no rótulo. Geralmente essas aqui vêm em 97, 99% de pureza, né? Sempre tem um pouquinho de impureza. Então isso é muito importante na hora de preparar uma solução, conhecer a concentração dessas substâncias que a gente vai partir dela para preparar uma outra em diluição. Técnicas de preparo de soluções. Então, finalmente, vamos dar uma olhadinha como que a gente faz para preparar uma solução. Qual é o passo a passo que eu devo seguir para preparar corretamente uma solução? Para a gente preparar a solução, né, antes a gente ver as técnicas adequadas do preparo de solução, tem algumas coisas que são muito importantes para a gente saber. E uma delas é a aferição aqui do menisco. Então, quando eu preparo soluções, as vidrarias utilizadas são a pipeta volumétrica ou a pipeta graduada. A gente vai ver no próximo slide que a gente usa a pipeta graduada, volumétrica, mas a gente pode utilizar a graduada também quando eu tenho medidas mais quebradas. E também o balão volumétrico, tá? Depois eu vou passar um vídeo para vocês, onde uma química faz o preparo de solução no Becker. Pode ser feito, mas num laboratório, como a gente faz análise, dificilmente a gente faz preparação no Becker ou ela faz também na proveta, tá? Então, assim, é uma outra maneira de preparar, mas na realidade a maneira correta para um laboratório de análises é sempre preparar com um balão volumétrico. Se possível, com uma pipeta volumétrica, e se não for possível, a gente pode usar uma pipeta graduada, tá? Mas a gente deve dar preferência para vidrarias volumétricas, porque eu quero preparo de soluções com muita exatidão, tá? Com precisão. Então, eu preciso realmente desse tipo de vidraria. Então, vamos lá. O que eu preciso saber? Existe um traço, um tracinho bem fraquinho, né? Geralmente meio branquinho aqui no gargalo aqui do meu balão volumétrico. Então, esse é o limite da capacidade do meu balão. Então, digamos que esse balão aqui é de 250 ml. Esse risquinho aqui é onde indica para mim aonde tem 250 ml.
tá? Então essa é a única medida dele, por isso que ele é um balão volumétrico, ele mede só esse volume. Então eu preciso atingir esse traço aqui de aferição, que a gente chama de menisco, que é a formação do menisco, o posicionamento do menisco. Então eu preciso fazer essa leitura. E a leitura ela deve ser feita na altura dos olhos e desse traço aqui que existe no meu balão volumétrico. Porque se eu estou olhando acima, parece que tem menos líquido. Se eu olho por baixo, parece que tem mais líquido. E se eu olho exatamente no centro, como mostra essa figura aqui, eu consigo acertar o menisco. Esse tipo de erro é chamado de erro de paralaxe, quando eu não estou com os olhos na altura correta. Então, ó, aqui eu estou olhando por cima, vai dar menos volume. Aqui eu estou olhando por baixo, o volume vai ser maior. Então, eu preciso olhar realmente na direção do menisco, como está mostrando aqui. E para isso, eu também não devo deixar o meu frasco, eu não devo segurar o meu frasco com a mão. Eu devo colocá-lo sob uma bancada para que eu possa abaixar e olhar para ver se realmente está certo. Então, normalmente eu coloco água ou solvente com uma piceta aqui, vou enchendo rapidamente, e quando chega perto do menisco, eu utilizo o solvente com conta-gotas, para que eu possa, gota a gota, chegar nesse resultado aqui, que é o resultado correto, tá? Então, isso é muito importante. Essa é uma das coisas fundamentais antes de eu começar a preparar uma solução, antes de eu começar a falar para vocês como que eu preparo uma solução, ok? Então, vamos lá para o preparo. Preparo de solução quando eu tenho um sólido como soluto, tá? Então, obviamente, eu vou ter o meu solvente, que é um líquido, mas o meu soluto, nesse caso, é um sólido. Então, existem algumas regrinhas que eu preciso seguir, que são muito importantes. Primeira coisa que eu vou fazer, e vamos seguir aqui o desenho comigo. Então, eu vou pesar o soluto. Aonde eu peso o soluto? Eu vou pesar o soluto numa balança de laboratório, calibrada, tudo certinho da maneira como a gente aprendeu. E eu vou utilizar aqui para pesar o meu sólido. O que eu uso aqui? Eu posso pesar num becker, mas também posso pesar num vidro de relógio, num pesa-filtro, né, num papel, manteiga. Então aqui eu tenho que usar um recipiente menor possível para que minha balança não seja afetada. A gente sabe a precisão, né, dessa balança, a exatidão, então a gente precisa tomar bastante cuidado. Então eu vou pesar o meu soluto aqui. Depois que eu pesar o meu soluto, se for num vidro de relógio, eu vou transferir esse soluto para o becker. E vou lavar o vidro de relógio bastante para transferir aqui para o becker. Esse desenho já está mostrando pesando diretamente no becker, então teria mais uma etapa aqui. Anotem aí que isso é muito importante, tem mais uma etapa aqui. Eu peso primeiro no vidro de relógio ou no papel, transfiro para o becker e lavo o vidro de relógio, se for o caso, para tirar qualquer resíduo que ficou lá, tá? Então agora o meu soluto está no becker. Então eu vou dissolver o soluto em um becker usando uma pequena quantidade de solvente, tá? Uma quantidade pequena aqui eu vou só para dissolver, para que eu consiga diluir tudo aqui dentro, não sobre nenhum pedacinho, grãozinho aqui do meu sólido, né? Eu preciso diluir tudo. Daí o que eu faço? Eu vou transferir essa solução para quê? Como é o nome disso daqui? Isso aqui é um balão volumétrico. Soluções preparadas em laboratório que vão ser utilizadas para alguma análise, elas precisam ser preparadas num balão volumétrico, porque como o próprio nome diz, é uma vidraria volumétrica e tem bastante precisão, tá? Na hora que eu transfiro para cá, eu também tenho que lavar aqui com algumas quantidades de água aqui para retirar qualquer sólido, qualquer solução que ficou aqui com o meu sólido, tá? Para que eu limpe bem o meu becker.
sempre tomando cuidado para não extrapolar aqui a medida do menisco, certo? Depois que eu conseguir lavar bem aqui, eu vou completar o volume com solvente. Primeiro eu completo com a piceta e quando estiver chegando pertinho da marca do menisco, eu devo colocar o meu balão volumétrico na bancada, né, para que ele fique retinho, e vou pingar aqui com conta-gotas o meu solvente, para que eu fique de olho aqui no meu menisco, tá? Porque se o menisco aqui, eu apertar muito aqui a piceta, ou pingar muito rápido aqui com o meu conta-gotas e passar o volume do menisco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar fora e começar tudo de novo. Não dá para tirar líquido, não dá para tirar solvente nessa hora da preparação, gente. Porque se eu ultrapassei o menisco, a minha solução não está na concentração que eu estava preparando. Ela está mais diluída, nem que seja 2 gotas. Não é correto. Se eu ultrapassar o menisco, eu tenho que jogar tudo fora e reiniciar o processo. Mas tá bom, fiz tudo certinho e é nesse momento que eu faço a leitura do menisco. Depois que eu fiz a leitura do menisco, o que eu vou fazer? Eu vou tampar aqui com uma rolha, tá? Eu tampo bem aqui e daí sim eu vou segurar aqui com os dedos aqui em cima, a minha mão aqui, segurar aqui e entornar, né, esse vidro para que ele faça a homogeneização da solução, misture aqui o solvente com o soluto, tá? Então, esse é o processo correto. Vamos só voltar de novo. Voltar de novo é bom. Pesa com vidro de relógio, transfere para o becker e lava o vidro de relógio. Coloca uma quantidade de solvente aqui para dissolver tudo. Dissolveu tudo, transfere aqui para o meu balão volumétrico. Até tem aqui, ó, lava o becker. Lavo o becker algumas vezes para transferir tudo, para não sobrar nada aqui no becker. Daí, e aqui com o auxílio de uma bagueta de vidro. Daí completo o volume com água até o menisco, lembrando que no último momento ali, com conta-gotas e com os olhos na altura aqui do menisco. Daí li o menisco, tampo e daí eu misturo aqui. Não é chacoalhar, viu, gente? É virar para baixo e para cima, para baixo e para cima, para baixo e para cima, mais ou menos nessa velocidade mesmo. E daí eu vou transferir essa solução para um frasco, né, geralmente um frasco de vidro âmbar, e vou rotular de acordo com o que precisa lá, que a gente já vai ver o que precisa fazer. E aqui eu tenho o preparo de solução, só que agora o meu soluto, aquele que está em menor quantidade, não é um sólido, agora ele é um líquido. Tá? Então, eu não vou pesar o líquido na balança, eu vou precisar pegar esse líquido através de vidrarias volumétricas, né? Ou seja, as pipetas, de preferência pipeta volumétrica. Então, eu vou medir o volume do soluto. Então, eu vou lá no meu frasco, não precisa ser becker, pode ser até direto de algum outro frasco, de uma outra solução, e vou pipetar exatamente a quantidade que está pedindo, né? Que eu vou preparar a minha solução. Também de olho aqui no menisco, na altura do menisco, para que eu possa tirar bem certinho aqui a quantidade. Lembrando que quando eu faço transferências de volume, nós já tivemos uma aula sobre transferências de volume, ou vamos ter, não sei, a gente tem que fazer a medida geralmente numa única vez. Tá? Se eu precisar pipetar, por exemplo, 10 ml, eu tenho que pipetar 10 ml de preferência numa pipeta volumétrica e não pipetar 2 vezes numa pipeta de 5, tá? Porque daí aumenta a margem de erro. Então, eu pipeto aqui a quantidade de líquido e já transfiro diretamente para o meu balão volumétrico. E depois eu completo o volume com o meu solvente. Existe uma coisa aqui, um detalhe muito importante. Se eu estiver pipetando aqui, ó, se aqui for um ácido,
eu tenho que obrigatoriamente colocar um pouco de água já aqui antes de colocar o ácido. A gente sempre coloca o ácido na água e não a água no ácido, tá? Então, se for qualquer outro tipo de solução, não tem problema, eu pipeto e ponho aqui. Agora, se eu tiver um ácido aqui, antes eu já coloco um pouquinho de água aqui. Por quê? Porque quando eu coloco a água diretamente no ácido, pode acontecer alguma reação explosiva. E então, quando eu coloco já um pouquinho de água, já vai diluindo, tá? Então, se eu for lá para minha capela pipetar um pouco de ácido clorídrico, eu já vou com o meu balão volumétrico com um pouco de água destilada, por exemplo, tá? Isso é muito importante. Então, vamos lá, vamos voltar. Pipetei aqui, transfiro diretamente para o meu balão. Completo com água, né, com solvente, né, não sei se pode ser água ou qualquer outro solvente. E no finalzinho aqui do menisco, o que eu faço? Conta-gotas. Acertei o menisco, tá tudo certinho? Tampo, e daí eu vou fazer essa homogeneização. Que vai 1, 2, 3, 4 vezes e está homogeneizado. Retiro daqui, transfiro para o frasco onde eu vou guardar, né? Vou armazenar ou vou utilizar mais adiante. Rotulo e ele está pronto para ser usado, tá? Então essa é a diferença do líquido. O líquido não tem a etapa da pesagem. Eu não vou pesar o líquido na balança. O líquido eu vou medir com vidrarias volumétricas, que é o caso aqui da pipeta volumétrica. Então, as soluções preparadas devem ser armazenadas em frascos apropriados, conforme o tipo de solução, como, por exemplo, se a solução for sensível à ação da luz, né, ela não pode tomar a luz incidir diretamente nela, o que eu tenho que utilizar? Os frascos âmbar. Né? Âmbar é essa coloração mais escura que protege da luz. A maioria das soluções a gente acaba armazenando aqui mesmo. Né? Os laboratórios acabam comprando esse frasco e daí a gente coloca todas as soluções aqui. Mas tem frascos transparentes também, tá? Mas quando ele é escuro assim é para proteger da ação da luz. E daí eu preciso também identificar os meus frascos com um rótulo. Alguns laboratórios já têm rótulos digitalizados, você imprime ele já sai tudo bonitinho. Às vezes a gente escreve, cola aqui, né? E é o que acontece com a gente. Mas ele deve seguir algumas regrinhas e a gente acaba colocando até mais informações aqui. Mas basicamente o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o nome da solução que eu estou fazendo. Aqui eu dei o exemplo do ácido sulfúrico. Eu tenho que ter a concentração dele, ó. Eu coloquei 0,1 mol por litro. Eu dividi por litro, não pus a -1. 0,1 mol por litro. Depois, então isso aqui é o nome, a concentração da solução. Também é legal colocar a fórmula da substância, né? Então aqui é ácido sulfúrico, H2SO4, solução, né? A gente está dizendo aqui a concentração. E depois a data de preparação, então a data de preparação, 16 de setembro de 2020, e nome ou iniciais do preparador. Eu coloquei meu nome aqui. O que a gente faz, né? No laboratório, como são muitas pessoas trabalhando, várias salas, várias turmas, normalmente a gente coloca a data de preparação, põe o nome de um aluno do grupo, ou o nome da aula, por exemplo, aula de Química Ambiental, eu coloco lá. Daí eu coloco o meu nome, sei lá, Patrícia, Química Ambiental, turma da Patrícia. E a responsável por essa turma é a professora Kelly. Tá? Então a gente coloca mais uma informação aqui para que um aluno não pegue do outro, porque imagine todos os grupos fazendo essa solução, depois a gente não sabe de quem é a solução de cada grupo. Então a gente tem mais essa identificação. E daí quando eu vou retirar o líquido do frasco, a gente deve tomar cuidado e para que ele não escoe aqui, né? Porque ele não escorra aqui no frasco, aqui no rótulo. Então a gente geralmente abre ele, vira ele para lá, entorna ele para lá, porque se escorrer alguma coisa não molha o rótulo, não danifica o rótulo. Então encerramos por aqui, pessoal. Acho que deu para ver bastante coisa sobre solução. Nós vimos, né,
o que é uma solução, as concentrações. É óbvio que precisamos retomar essas concentrações em mais detalhes para fazer aquelas continhas que eu falei, né? Mas nesse momento, o que eu queria realmente passar para vocês são as técnicas corretas de preparo de solução, as vidrarias corretas para se usar, tá? Então, de uma maneira geral, a gente pode sim preparar solução num becker, numa proveta, mas não são soluções que a gente vai utilizar no laboratório para análises ou para experimentos, tá? Então, assim, o importante é saber que nós devemos utilizar vidrarias volumétricas, né? Nesse caso, o balão volumétrico, que é a imagem que eu estou trazendo aqui para vocês. Tá? Esse na verdade, a solução que a gente pode utilizar na hora de fazer as nossas análises. E, obviamente, que a gente precisa praticar isso no laboratório, fazer a leitura, né, a prática da leitura do menisco, da pesagem, mas toda essa teoria trazida é fundamental para que vocês conheçam um pouco sobre o preparo de solução e quando realmente estiverem no laboratório, isso vai realmente agregar bastante, tá bom? Então encerramos por aqui e até a nossa próxima aula.